Oi, gente, boa noite. Boas-vindas para a nossa primeira atividade do ano aqui na Livre Literatura. É com muita alegria que a gente recebe a Beth. Oi, Beth, tudo bom, minha amiga? Olá, Débora. Oi, pessoal. Boa noite. Muito bom ver o rostinho de pessoas que eu estou com saudade. Espero que o final de ano aí tenha sido bom. E, enfim, estamos aí diante de um novo semestre começando com uma programação farta e pensando em algumas coisas que aconteceram no ano passado, né, de relatórios e pesquisas sobre leitura, eu resolvi convidar a Beth, que é uma amiga muito querida, já foi minha aluna, viramos colegas, viramos amigas, e assim, uma pessoa que é uma inspiração, uma pessoa empolgadíssima pela leitura, contagiante. Aproveitem esse espaço da aula aberta para conversar, tá? Então a gente montou uma estrutura de um diálogo para fazer pergunta, para pensar junto, né? Enfim. Então aproveitem mesmo quem está aqui ao vivo, depois essa conversa vai para o YouTube. Quem quiser mandar pergunta depois para a gente, que vai ver a gravação, estamos disponíveis aí no e-mail, nas redes sociais, etc. Beth, por favor, querida, se apresente para quem ainda não te conhece e bem-vinda. Oi, pessoal. Boa noite. Obrigada, Débora. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Bom, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou a Beth Leite, eu sou jornalista de formação. Eu trabalho com jornalismo, né, minha vida inteira. E depois da faculdade de jornalismo, eu fiz história na USP e depois eu fiz letras na USP. Então, eu sempre faço uma brincadeira que eu não resisto, que é dizer que eu comecei falando com gente viva, depois eu falei com gente morta e depois eu passei a falar com gente que não existe. E essas são as minhas preferidas na vida. Então, basicamente é isso. Depois da história, a história eu fiz mais por prazer pessoal. A letras também deveria ser só por um prazer gigantesco, mas acabou virando uma paixão enorme, assim, eu já gostava de ler, mas na faculdade eu descobri que realmente eu amo, e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas foi justamente por esse amor à literatura e esse descolamento que a gente tem da universidade com a formação de leitores, que eu acabei participando de clubes de leitura e depois virei mediadora e faço mediação hoje de clubes online, clubes presenciais aqui em São Paulo, sou parceira de algumas editoras, faço encontro com escritores, lançamentos de livros, e estou bastante ligada aí ao mundo da literatura e os desafios que a gente tem, né, Débora, quando a gente pensa em literatura num país como o Brasil. Estou vendo que tem algumas colegas mediadoras aqui também assistindo, e acho que a gente vai ter uma conversa muito boa. A gente pensou um pouquinho, acho que a Débora vai falar um pouquinho como é que a gente estruturou, mas acho que já que a gente está falando de desafio de leitura, a gente começa pensando na pesquisa, né, Débora? Na pesquisa que chama Retratos da Leitura no Brasil, que foi divulgada já nos fechamentos de 2024, né, quando a gente já estava pensando em 2025, veio essa bomba na cabeça da gente, né, Débora? E eu não sei se a Débora vai... A gente conversou bastante sobre a pesquisa para preparar esse bate-papo com vocês. A Débora está colocando aqui o link da pesquisa, essa pesquisa é pública, os dados são todos divulgados, e servem bastante para quem trabalha com isso, ou para quem gosta de leitura, entender um pouquinho como é que está esse universo do acesso ao livro, de como é que as pessoas encaram a leitura, as dificuldades, os prazeres que elas têm ao ler. Então, acho que a gente vai começar pela pesquisa, né, Débora? Depois a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente poderia destrinchar essa dificuldade de leitura. Então, vamos pensar na escola, vamos pensar no poder público, de alguma forma também, né, as bibliotecas públicas, e aí os clubes de leitura, né, fazer um pouquinho esse percurso, né, Débora? Aí não sei se você vai compartilhar um pouquinho a pesquisa, como é que você quer fazer? Então, eu coloquei o link aqui da pesquisa. Eu acho que conforme você for mencionando, Beth, alguns dados, eu posso projetar a tela, porque são dados, assim, quantitativos, né, para a gente ver os gráficos e tudo mais. Acho que a gente... Tá. Não, era isso. Não, acho que a gente pode ir para algumas páginas específicas. Primeiro, para vocês se posicionarem, essa não é a primeira vez que essa pesquisa sai no Brasil, é a sexta edição dessa pesquisa.
Ela foi feita em 2001, 2007, 2011, 15, 19 e 24. E os dados dela sempre são relativos à última edição, que é a edição de 2019. Então, a pesquisa permite entender um pouquinho o que aconteceu com esse universo da leitura no Brasil ao longo desses anos, e principalmente nas duas últimas edições, né? Eu falo um pouquinho da pesquisa, você quer falar, Débora? Pode ir me cortando, vamos embora. Você está sendo... Peraí. Eu estou colocando ela na tela agora, com a linha do tempo, né? Perfeito. Mas pode mandar ver, mulher, por favor. Essa pesquisa é realizada por um instituto que chama Instituto ProLivro, que tem, aí reúne, né, quer dizer, que tem como missão, eles dizem que a missão deles é transformar o Brasil em um país de leitores. Acho que a missão de todo mundo que está aqui, de alguma forma, é ou se transformar em leitor ou ajudar nessa transformação, né? E acho que essa pesquisa dá esse retrato aí. A amostra é de 5.504 pessoas no Brasil inteiro. E essa primeira parte, eu acho que a gente pode ir lá para a pesquisa mesmo, quer ver? As especificações técnicas, eles mostram. Tem uma coisa do público-alvo aí, que eu acho legal, que é, eles falaram com pessoas alfabetizadas e não alfabetizadas. Isso é uma coisa que eu não consegui entender até agora. Se faz uma pesquisa de retratos da leitura no Brasil, e uma parte da sua amostra é formada por pessoas não alfabetizadas. Então, depois eles distribuem, né, esse percentual. É claro que a gente está num país de analfabetismo funcional muito forte, né, mas, de qualquer forma, esse recorte é um recorte que eu acho que já dá uma complicada, porque depois vocês vão ver que as separações são sempre por faixa etária ou por nível de renda, algumas por homens e mulheres, mas a gente não consegue fazer esse recorte tão claramente de quem é alfabetizado ou não, porque, afinal, é uma pesquisa sobre leitura. Então, eu realmente não entendo esse recorte. Débora, não sei se você tem algum comentário a fazer sobre isso. Será que eles consideram livros, tipo, livros só ilustrados, livros Bem de lembrado, texto, bem lembrado, bem conceito de lembrado. livro, sabe? Essa é a primeira edição da pesquisa que eles vão, mas eles não conseguem concluir muito, porque acho que ainda é muito incipiente, eles vão avaliar a penetração de audiolivros, de outras formas de acesso ao livro. Então, desde WhatsApp, vídeo, audiobook, mesmo os livros digitais, que aí demandaria leitura, né? Quer dizer, a única coisa que não demandaria leitura nesse recorte que eles fizeram seria o audiobook, mas a penetração ainda é incipiente, então a pesquisa não ilumina muito o que o audiobook traz ou não para ajudar. Eu imagino que sim, eu imagino que daqui a alguns anos a gente vai ver, talvez, um crescimento grande com essa penetração, mas gibi e quadrinho não está. Eles falam de livro, tá, Daniele? Mas vamos caminhar aí que a gente entende um pouquinho melhor. Vai me falando, viu, Beth, se tiver páginas, que eu já coloco aqui direto Que eles no falam de ponto. literatura, de livro de ficção, de não ficção, eles não deixam claro na amostra se tem participação de HQ ou de gibi, tá? Aí eles vão mostrando, vão dando detalhes da amostra. Eu acho que o que interessa é a gente ir lá para a página 15. Antes tem uma coisa aí na 3, pode descer, né, que eu acho que tem um negócio interessante, que é o que eles chamam de leitor e não leitor. Isso deu uma discussão gigantesca, tá? Então, leitor, para eles, seria aquela pessoa que leu inteiro ou em partes, pelo menos um livro de qualquer gênero, impresso ou digital, nos últimos 3 meses. Isso é o que eles chamam de leitor. E não leitor é o não disso, quer dizer, então, quem não leu nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 2 meses, nos últimos 12. Então, assim, se lê um livro nos últimos 3 meses, inteiro ou em parte, você é leitor. Já teve uma crítica gigantesca nessa definição. Mas precisa de um recorte, gente. Então, eu acho assim, é um bom recorte. Você leu alguma coisa nos últimos 3 meses, em parte ou não, a gente consegue qualificar um pouco essa amostra, porque senão não adianta, por mais as pessoas criticaram muito, mas leitor é só quem leu, né? Você precisa fazer um recorte da tua amostra, e esse foi o que eles fizeram, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Aí a gente pode ir para 15 direto,
que é justamente essa, que é também que deixou todo mundo muito horrorizado, né? Mais de metade da população, esse número vocês veem que oscila bastante, né? Não leu nada nos últimos 3 meses. Absolutamente nada, nem abandonar, não leu, não pegou um livro na mão, tá? E 47% estão nesse conceito de leitor, que pode ser alguém que leu 3 páginas, um parágrafo, que pegou um livro na mão. Ou seja, mais de metade da população brasileira não pegou um livro na mão para ler um parágrafo nos 3 meses anteriores à pesquisa, tá? Isso é bastante assustador, né? Com toda essa generosidade do que eles chamaram de leitor, aí nem assim a gente conseguiu fazer nada muito, muito bonito nessa pesquisa. Se alguém quiser ir comentando ou entrando para a gente não ficar num monólogo, fiquem à vontade, tá? Ou pelo chat, etc. Oi, Simone. Pois não, querida? Oi, não, só complementando. Tudo bom, Beth? Tudo bem, Tudo bem, Débora? Simone? Tudo bem. Só complementando, né, que é apavorante ver esse número, né, numa pesquisa como essas, e a tendência de como isso pode ficar para um futuro, considerando, né, que está cada vez pior com rede social, com internet, com tudo isso, as pessoas ficam viciadas numa tela e aí que não vão ler mesmo. Né? E o que está sendo feito, né, para isso, né? O que a sociedade pode fazer para isso? Essa muito preocupante. Eu acho que essa iniciativa de já não ter celular nas salas de aulas, eu acho que já é uma pequeno essa é uma começo. coisa que a gente vai falar mais para frente, Simone. Acho que a ideia agora seria apresentar um pouco a pesquisa. Eu sei que é desesperador, e é mesmo, mas a gente pensar em alguns caminhos possíveis, Sim. né? Sim. O que chama atenção é que sempre é muito ruim, né? O índice de leitores, de leitores, a gente não se assuste, mas ele tem caído, né? Vertiginosamente. Tem uma hora que ele dá uma despencadinha lá em 2011, aí ele sobe, aí cai de novo, mas é a primeira vez que ele é inferior ao número de não leitores. Beleza? Bom, aí a gente pode pular para a página da pesquisa 19, que eu acho que tem algumas chaves aí para a gente começar a destrinchar. Na 19, a gente vê a penetração por gênero e idade, tá? A gente vê que esse ano, menos de 50%, tanto de mulheres quanto de homens, a gente está com um índice bastante baixo, quer dizer, metade das mulheres no Brasil não leu um livro, pela metade ou inteiro nos últimos 3 meses, e um pouquinho menos ainda de homens. Agora, eu gosto do recorte, a gente conversou, eu e a Débora, eu gosto do recorte por idades, que ele não mostra para a gente, ele mostra que nem tudo está perdido. Você vê lá que de 11 a 13 foi mantido. Então, eu não sei quantos professores a gente tem aqui, mas eu acho que já tem aí uma chave, né? É fazer a leitura nessa faixa etária parar de ser o que ela é hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a literatura na escola. A gente vai falar um pouquinho disso. É claro que a gente tem experiências maravilhosas, mas a gente vai falar do que a gente tem de forma geral. E, de novo, nos 70 mais, a gente teve aumento do número de leitores. Então, a gente tem 2 oportunidades aí. Uma é na escola, e a outra, pessoas que não estão mais... que talvez ainda, Simone, não estejam tão encantadas com o celular e a gente consiga mantê-las como leitores, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais para frente dos clubes de leitura, e acho que quando a gente pensa em recortes de clube de leitura, esse é um recorte que a gente vê que espontaneamente as pessoas nessa faixa etária estão lendo mais, né? Em todas as faixas etárias a gente perdeu. A gente só manteve de 11 a 13 e aumentou 70 a mais. Acho que vale aí uma reflexão a esse respeito. A gente está com 2 pessoas com a mão levantada, a minha xará Débora, depois a Lívia. Oi, xará, pois não. Débora, você levantou a mão? Quer comentar alguma coisa? Vou passar para a Lívia, então. Qualquer coisa você volta, tá, mulher? Oi, Lívia. Boa noite, querida. Pois não? Pessoal, boa noite, tudo bom? Eu estava aqui ouvindo as reflexões de vocês, essa conversa a partir desse tema, e quando eu vi também a edição da
da sexta edição da pesquisa, eu fiquei assim um pouco assustada também, me questionando, porque eu cursei letras na Universidade do Estado da Bahia, aqui na Bahia, e eu me tornei assim leitora mesmo, de ler por fruição, prazer, comprar livros em eventos, receber autógrafo, conversar, participar de clubes na universidade, através dos meus professores de literatura, que são leitores, entusiastas da literatura, alguns poetas, e aí eu comecei a ficar mais envolvida nesse mundo da literatura, seguir pessoas nas redes sociais como a Débora, a Beth, e muitos intelectuais, e aí quando eu vi a pesquisa, eu acompanhei no dia do lançamento, eu falei, mas quem são essas pessoas que eles entrevistam, né? E as pessoas que eu sigo, e as pessoas na universidade que estão lendo, né, mas o retrato da leitura no Brasil, porque não é essa bolha que a gente vive, esse mundinho da literatura das pessoas, né? Chega nas escolas, nos bairros mais periféricos, as bibliotecas muitas vezes são um quartinho para guardar livros didáticos. Lívia, cuidado só para não adiantar o que a gente vai falar depois. A gente vai falar de escola, etc. Sim. Acho que a ideia agora seria a gente falar dos resultados, e aí a gente começa a abrir para os comentários. Então, a gente vai correr lá para frente. Sim, e aí eu me questionei quem foram as pessoas que eles entrevistaram. Eu falei, mas ninguém entrevista, será que entrevista todos os leitores, né? A gente se questiona. Era bem isso que eu queria comentar. Eu acho que toda pesquisa a gente fica com esse, né? Quando é pesquisa eleitoral, a gente também fica com o pé atrás. Quem são essas pessoas entrevistadas quando é contra o que a gente gosta, né? A gente se como é que fala? Revolta com a amostragem. Eles explicam qual é a amostragem, eles mostram claramente o que eles fizeram, inclusive essas pesquisas, eles têm que dar conta de alguns procedimentos super técnicos, tá, Lívia? Então, assim, essa pesquisa realmente tentou abarcar o Brasil inteiro, mas é uma amostragem pequena, a gente está falando de 5.000 pessoas, né? Então, é um retrato, mas como todo bom retrato, eles fazem uma quebra por classe, por faixa etária, eles tentam abranger bastante essa amostragem, mas eu não sei, infelizmente, eu confio nos dados dessa pesquisa, tá? Eu acho que a gente gostaria de achar que essa pesquisa está furada, mas que a gente pulou agora, mas a amostragem é muito clara e tem entidades muito sérias por trás da pesquisa. Então, não só no levantamento dos dados, mas na análise dos dados, e tem instituições muito sérias por trás. Então, assim, a gente não gostaria de ler isso, mas é o que está acontecendo, e assim como a Simone colocou, não me parece uma coisa completamente fora, infelizmente, no mundo que a gente vive de telas e mais telas e mais telas, né? Talvez, eu também espero, Simone, que com essa redução das telas nas escolas a gente consiga, mas acho que eu acho assim, olha, essa pesquisa, gente, é aquela história, nunca um avião cai por uma causa só, né? Então, você tem uma série de coisas, a tempestade perfeita, né? Acho que o Brasil é a tempestade perfeita no que diz respeito à perda de leitores todo ano, né? Então, tem uma série de coisas que a gente vai falar um pouco mais para frente que contribuem, né? Não que contribui para que seja essa desgraceira que a gente vai ver aqui. Mas eu queria seguir um pouquinho com a pesquisa, porque a gente ainda vai falar muita coisa a respeito dela. Débora, quer falar sobre a pesquisa? Porque a gente vai abrir, a Débora Laranjeira parece que levantou a mão de novo. Seguimos? Oi, consegui abrir o microfone. Desculpa, não tinha conseguido a primeira vez. Essa pesquisa, eu também entendo que os dados são muito realistas. Trabalho numa rede municipal de ensino com formação de professores. A gente foi discutir um pouco os dados da pesquisa final de ano passado com eles em formação. E ao pegar esse recorte que a pesquisa fez, do que é um leitor, enfim, professores de pré-escola, né, educação infantil, até o primeiro ciclo do ensino fundamental, então que lecionam para crianças até 5º ano, na sala em que eu estava fazendo a discussão, 40% deles se encaixam em não leitores no recorte da pesquisa, professores.
Então, é tristíssimo mesmo o cenário, assim, enfim, só para deixar mais triste, só para colaborar, enfim, ou para a gente não duvidar tanto assim dos dados que estão aí, achei por bem compartilhar, porque a gente ficou bem estarrecido aqui quando a gente pegou o recorte e falou com professores sobre ele, percebeu que naquele público era muito alto também o recorte de não leitores. Legal, Débora. É isso aí. A gente vai falar um pouquinho da situação nas escolas, nas universidades e nas bibliotecas públicas como um todo, né? Aí eu acho que tem um recorte que eu gosto muito na página 20, que aí é o tapão na cara mesmo, tá? Então, assim, aqui o bicho pega. Quando a gente fala de renda familiar e de classe social. Quando a gente fala lá, vejam só, que a gente, é muito comum, a nossa primeira reação ao pegar uma pesquisa como essa é falar, o livro é caro. Ah, é porque o livro é caro, né? Mas aí a gente vai para pessoas que ganham até mais de 10 salários mínimos, ou a chamada classe A no Brasil, portanto, pessoas que têm dinheiro para consumir e elas não estão comprando livros, tá? Então, acho que é importante a gente ficar com esse dado na mão, porque eu vou voltar nele lá na frente, quando a gente fizer uma comparação de livros lidos por classe social, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho onde é que isso pega. Então, a gente tem aqui, vejam só, no comparativo de 2019 para 2024, a perda em percentual é de 11 pontos percentuais para quem ganha mais de 10 salários mínimos. Então, aqui a gente está vendo que a elite econômica brasileira é uma elite que é uma classe, né, é uma parcela da população que não valoriza o livro, que não valoriza não apenas o livro, a gente conversou disso, né, Débora, antes, não valoriza a cultura como um todo. Então, a gente não valoriza o cinema, não valoriza as exposições, não valoriza o livro, é uma classe voltada ao consumo de bens, quando muito, talvez um pouco de música sertaneja, e olhe lá, né, nada contra a música sertaneja, antes que alguém já diga, mas é só assim, a gente vê um retrato da elite brasileira aqui, então é isso que a gente também, e é uma coisa que foi muito pouco comentada quando se falou dessa pesquisa, se ficou muito no o livro é caro, o livro é caro, o livro é caro, e daí a gente para como é que fala? O problema. Tá bom, o livro é caro, a gente vai dormir. Mas acho que é mais do que isso. É um projeto o livro não fazer parte da cesta básica do brasileiro, né? E começa ali em cima. Então, essa é uma pesquisa que mostra que de baixo para cima, quem pode não lê, não quer ler, não valoriza a leitura. E a gente vai ver como isso se manifesta na escola e nas bibliotecas públicas, e como é que a gente pode tentar quebrar isso de uma outra forma, que são as formas mais por fora, né, Débora? Correr um pouquinho por fora. É o que a Débora faz aqui, inclusive. Não, e esse dado, mulher, ele me lembra, assim, imediatamente do Marx. Imediatamente. Quando ele fala, as ideias da classe dominante são as ideias dominantes de uma época. Se a ideia dominante é fazer compra, é fazer harmonização facial, é ficar magra, é 1 milhão de coisas, e não ficar em silêncio e se colocar no lugar de alguma coisa que está acontecendo para além de você mesmo, sair de si e ir para o texto, sabe? Isso diz muito. Então, claro, obviamente, estamos falando de acesso, estamos falando de distribuição, de preço, desigualdade social, tal, etc. Mas é isso que a Beth falou, é projeto. Gente, quando estávamos na desgraceira do governo Bolsonaro, o primeiro ministério que caiu foi o da cultura. Acabou, é o mais simbólico. O primeiro ministério que cai. Assim, lavado na nossa cara. É um projeto mesmo, né? E eu acho que é isso. Então, o que mostra isso? A gente tem uma classe economicamente no alto da pirâmide que é facilmente manipulável também, porque é uma classe que vai se tornando ignorante. Então, quando a gente pensa num Trump, e quando a gente pensa nos projetos de governo que a gente tem em vários países, e a gente vê os reis da tecnologia ajudando a eleger
essas bestas feras todas, a gente pode parar e pensar, não é nem um pouco distopia, né, Débora? Infelizmente, que esse é um projeto de quanto mais despreparada for a elite, mais facilmente ela é manipulável, né? Então, ela é manipuladora, claro que é isso que a Débora acabou de dizer, mas ela é manipulável achando que está sendo esperta, né? Então, assim, a gente perde o acesso a tudo que o livro traz, né? Acho que esse dado é super importante. Aí eu pularia para 24, Débora, que mostra um pouquinho o que as pessoas leram, tá vendo? Quem leu, então as pessoas leram lá, desse total, em percentual, 2,04 dos entrevistados lê um livro inteiro. Desculpa, 0,82, menos de uma pessoa, né, de 1% lê o livro inteiro. Desculpa, uma pessoa não, 1%. É bastante assustador. É bastante assustador. E aí depois a gente tem isso do todo dos entrevistados, né? E quando a gente pega só os leitores, não chegou a 2 livros no trimestre. Eu gosto desse dado, eu confesso que eu fiquei até feliz. Dá quase 2 livros no trimestre entre os leitores. Esse é um dado que me deixou felizinha com a pesquisa. Aí acho que a gente vai ter muito recorte por ano, etc., mas eu pularia para 33, que mostra aquilo que eu acabei de falar da elite. Olha que interessante isso. Quando a gente pega livros por ano, tá? Aqui eu estou falando da tabela azulzinha de renda familiar, tá? Então a gente vê lá o total de livros por ano conforme a tua renda familiar. Então, vamos lá. Quem leu mais de 10, quem ganha, desculpa, a renda familiar mais de 10 salários mínimos, leu 7,23 livros por ano, tá? Nos últimos 12 meses. Estão identificando? E quem ganha até 1, leu 2,43. Uai, vamos lá, a conta que eu fiz com a Débora. O cara que ganha até 1 salário mínimo, lê 2,43, e o que ganha mais de 10 salários mínimos, leu 7,23, ele precisava ter lido 70. Ele precisava ter lido 10 vezes mais, ele ganha 10 vezes mais. Acho que aqui mostra, esse aqui acho que é o verdadeiro retrato da leitura no Brasil. Acho que essa tabela é assustadora para mostrar realmente quão descolada está a leitura nas classes dominantes. Acho que é economicamente dominante, né? Sempre gosto de mostrar isso, tá bom? Aí depois a gente tem por faixa etária, tem quem é estudante, quem não é estudante, tem por escolaridade, e aí são dados muito interessantes, mas de olhar com mais calma, mas eu estou muito preocupada de mostrar também para vocês, para a gente quebrar essa coisa do livro é caro, livro é caro, livro é caro, e vamos dormir porque não tem o que fazer. Então, acho que aqui mostra um retrato muito assustador, e vai além do livro é caro, né? Aí, na 41, a gente tem como é que as pessoas se influenciam para comprar um livro. E o que mais cresceu foi a capa. O tema, o assunto diminuiu, então eu compro o livro não sei nem sobre o quê, e a capa é legal, se a capa é bonita, eu vou nela. Aí tem uma coisa legal, crítica, resenha aumentou um pouco, talvez a gente tenha com as resenhas de TikTok, de Instagram, talvez isso ajude, mas é bastante assustador. Na 40, a gente tem... Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa, é na anterior, Débora. Tem gente com a mão levantada, né, Ingrid? A gente está com uma fila, é a Ingrid e a Michelle. Vocês querem abrir o microfone para falar? Ingrid e Michelle? Michelle, quer mandar ver, mulher? Vamos lá. Oi, gente, boa noite. Eu tenho uma outra questão ainda com essa pesquisa e com esses dados todos, e que me incomoda muito nessa pesquisa. Por exemplo, o que você acabou de
mostrar aqui o que leva uma pessoa a comprar um livro. Cara, tem biblioteca. Ninguém para ler precisa comprar livro. Eu acho que a gente tem que partir do primeiro ponto. E a gente tem uma lei que está sendo empurrada com a barriga, de que é uma lei, eu sou da área da biblioteconomia, né? Que é uma lei que toda escola tem que ter bibliotecário. E essa lei era para ter sido cumprida em 2010, não foi para 2020, não foi. Agora é que estão surgindo mais cursos no interior para a formação de bibliotecários, principalmente cursos EAD. Mas o que a gente vê ainda é que a pessoa acha que para ler ela precisa comprar o livro. Eu fico extremamente assustada com isso, porque a gente não precisa comprar. Livro não depende de um sistema completamente de consumo. Né? Livro pode ser acessível de outras maneiras, né? Então, o tom dessa pesquisa às vezes me incomoda, que fala assim, o que te leva a comprar o livro? Eu acho errada a pergunta, eu acho, o que te leva a ler um livro? Mas é sempre ler, tá? Não é comprar. Tá? Então, e aí, a própria elite, às vezes, pode ter mais acesso a bibliotecas e boas bibliotecas que não faz ela precisar comprar. Não sei o quanto, né? A gente sabe quanto mais elite clássica, vamos lá, né? Não sei essa elite atual também. Esse acesso à biblioteca era uma coisa mais normalizada, né? E aí a gente vai entrar em outras questões. A biblioteca, infelizmente, fecha às 5 da tarde. O trabalhador não vai ter tempo de passar. Chega o final de semana, a biblioteca está fechada. O trabalhador não vai ter tempo. Mas a elite tem. Eu sou de Niterói, aqui o que tem de clube de leitura às 11 da manhã para mães e não sei o quê, é uma realidade, assim, que vai atender meia dúzia de pessoas, mas existe, né? E eu acho que ainda falta investigar um pouco essas outras possibilidades, além de consumo, né? E aqui o pessoal está falando no chat, mas meus alunos fazem trabalhos, às vezes, investigando o acesso a bibliotecas em escolas. Por exemplo, as escolas públicas têm muito mais bibliotecas do que as escolas particulares. É uma loucura isso. As escolas particulares são centro de rato de Enem, assim, vai passar no Enem, é preparador para o Enem, mas não é formador de leitor, sabe? Eu vou falar um pouquinho do retrato das bibliotecas públicas também, fora de escola, tá, Michele? Legal. Eu acho que a gente tem que pensar fora da escola, porque é aí que a gente tem realmente bastante gente, né? E teoricamente, bom, eu vou falar um pouquinho de biblioteca daqui a pouco. A minha intervenção aqui me preocupa, hoje em dia, o que tem me preocupado na formação é como fomentar a leitura para adulto. Porque, assim, escola legal, tanto que a pesquisa mostra, né? O público lá do fundamental ainda lendo bastante, mas depois que o cara começa a trabalhar, ele larga a leitura e se torna um não leitor. É o que a colega trouxe. Os professores são não leitores, porque não conseguiram nos últimos 3 meses ler alguma coisa. Então, eu acho que a gente tem que pensar agora em fomentação de leitura, e eu não encontro, é uma angústia minha que a gente não encontra literatura técnica de apoio para isso. Eu encontro para EJA, para educação, né, alfabetização de jovens, e encontro para formação na escola. Mas para atingir o povo que já é alfabetizado, mas que não está lendo, há poucas estratégias de discussão na academia. Eu vou tentar trazer alguma delas aqui, tá? E vou falar um pouquinho desse retrato das bibliotecas. Bom, aí a gente tem aqui a motivação. Posso dar uma avançada na pesquisa? Porque eu tenho medo só que a gente pare na pesquisa e não dê tempo de falar das outras coisas. A pesquisa é gigantesca, tá, gente? A Débora colocou aqui, acho que é legal depois vocês explorarem, tem N recortes possíveis, eu tô fazendo alguns deles, né? A motivação caiu por gosto, é isso que me espanta bastante, sabe? A pessoa parou de ler por gosto e está lendo pelo quê? No outro, era o tema e assunto que caiu, então nada que diz respeito ao prazer, a leitura está associada, tá vendo? Você tem lá crescimento pessoal, aí são os livros de autoajuda, aprender algo novo ou desenvolver alguma habilidade, são questões profissionais, motivos religiosos, aqui cai, mas em outro lugar vocês vão ver que, na verdade, um dos influenciadores de leitura são líderes religiosos. Aí tá vendo, exigência da faculdade. Então, o único momento que a gente tem
a fruição, quer dizer, o prazer da leitura seria o gosto, distração também é uma coisa meio ruim, mas... E que caiu, a distração subiu 1, mas todo o resto a pessoa lê com uma função, né? Então, a fruição, a leitura não está associada a prazer. E a escola tem muito a ver com isso. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Acho que eu pularia agora para 53. Por que as pessoas não leem? Aí, pensando nos leitores, olha lá, as pessoas não leem por falta de tempo, diminuiu um pouquinho, porque prefere outras atividades, porque não tem paciência para ler, porque se sente muito cansado para ler, porque não tem biblioteca por perto, porque acha o preço do livro caro. Olha lá que interessante, olha o livro caro aqui. Ele não está no topo, ou seja, tem uma desconexão com o livro. O cara nem sabe se é caro ou não. Ele não está na lista de compras, né? Lembrando que a gente tem um recorte da tal da classe A aqui, porque não tem dinheiro para comprar, porque não tem lugar apropriado para ler, aqui está aparecendo a Virginia Woolf, né? Porque tem dificuldade, por não ter um local para comprar livros, problemas de saúde, de visão, etc. Tá? Então, assim, por que as pessoas não leem? E isso do tempo, né? Nossa, dá para falar tanta coisa de concentração, dá para falar de estímulo, dá para falar de hábito, dá para falar de exemplo, né? O quanto que a gente tem isso na rotina de casa e os objetos, né? O que está sempre na mão é o celular e não é um livro, por quê? Gente, vai no celular e vê, o celular calcula, né? Quanto tempo você fica em cada aplicativo. Só fazer a conta, quanto que está em rede social, quanto que está em outra coisa. Isso é produto do nosso momento histórico também, né? Isso é super importante, eu não tenho tempo, é uma coisa que eu sempre discuto quando alguém fala, adoraria participar de clube de leitura, mas eu não tenho tempo. Eu sempre falo, eu te provo que você tem. Participa de três vezes seguidas, eu vou te mostrar que você tem tempo para ler muito. Tem muita gente aqui que está assistindo, que participa de clube de leitura que eu faço a mediação, e as pessoas leem, né? Você, na verdade, precisa sentir prazer, gente. A gente não faz aquilo que a gente não gosta, né? A gente não abre espaço para aquilo que a gente não gosta, a não ser que a gente tenha, por exemplo, academia. As pessoas... Uma vez eu entrevistei um cardiologista que dizia a rua está cheia de gente correndo que não tinha tempo para correr até ter o primeiro infarto, né? Então, assim, não tenho tempo para correr. Aí, uma hora você infarta, você acha tempo. Então, acho assim, a gente vai ter que descobrir tempos. E o que a Débora falou é maravilhoso. Vai lá e olha no celular, né? Quanto tempo você para fazendo outras coisas. Então, eu acho que são argumentos para quem lida aí com não leitores ou com leitores preguiçosos que ajuda a combater um pouco isso. Eu sempre falo, eu me garanto, me dá 3 meses que você vai arranjar tempo para ler, porque tem a questão do prazer, a pessoa precisa aprender, a gente precisa aprender, né, ensinar as pessoas que ler é legal, é gostoso, enriquece, é prazeroso, é engraçado, é leve, né, e acho que a gente tem que corrigir um monte de coisa para ajudar as pessoas a chegarem nisso, né. Daí a gente tem as dificuldades para ler, que vai um pouco sobre isso, que está na página 60. Aí alguns dizem que não tem paciência, que lê muito devagar, que tem problema de visão. Aí o que é legal é que tem gente que não tem dificuldade nenhuma, só não quer ler mesmo. 38% nem disfarça. Não tenho dificuldade nenhuma, não quero mesmo. E aí tem gente que não entende o que lê, que aí tem a ver também com o hábito de leitura, né? Eu sempre falo, ler é que nem fazer musculação, né? Você precisa, no começo você vai ler 3 páginas e vai ver que você não prestou atenção em nada. Você tem que voltar e reler, e é tempo, né? Prática. Na 78 a gente tem o que significa a leitura para essas pessoas, né, por perfil de leitor e não leitor, tá? Aqui a gente tem a leitura traz conhecimento, de novo, tá vendo? É utilitarista. Ela traz atualização e crescimento profissional, me ajuda no desenvolvimento da criatividade, o bem-estar,
E eu gosto muito de quem diz que a leitura não serve para nada, mas é um não leitor. Se fosse um leitor, eu diria ele entendeu tudo, que a gente sempre fala que a literatura não serve para nada. É isso mesmo, né? E serve para tudo. Mas não foi um leitor, foi um não leitor. Então, aí é uma coisa de desdém mesmo com a literatura. Acho que da pesquisa é isso. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, alguém que conhece a pesquisa, teve acesso a outros dados, ou até comentar alguma coisa disso que eu falei agora. A gente está com umas mãos levantadas, a Helena. Oi, Helena, pois não. Não foi? Mais alguém quer comentar alguma coisa? O que mais me chocou, Beth, foi a desmistificar a questão do preço do livro. Foi assim, quando a gente conversou, foi o que eu mais fiquei pensando, assim. E de relembrar umas coisas de experiência de leitura lá atrás, antiga, de emprestar livro. E que, eu empresto o livro, eu não empresto o livro, porque a pessoa vai devolver de tal jeito, Ana. Colocar o livro no centro das nossas relações como algo que humaniza, e não como uma mercadoria. Você vê, capa, o que vende mais, o que é o assunto mais interessante, tal, etc. Até a relação que a gente tem com o livro, ela é pautada pelo consumo. E, assim, a gente tem discussões super calorosas de empresta livro, não empresta, cobra, porque perdeu a folha, porque não sei o quê. E isso apaga a principal coisa de, tipo, isso aqui que eu li é muito importante para mim, você precisa ler também. Vamos conversar sobre? Isso me mexeu muito comigo. E olha o quanto que a gente perde de experiência humanizadora para ficar disputando, a capa tal ficou mais legal, não sei o que, né? Enfim, é muita coisa para pensar, né? Com certeza, eu também gosto muito de pensar nisso como um projeto de tornar as pessoas menos interessadas e conscientes do seu lugar no mundo, né? Sem dúvida nenhuma. A gente tem alguém que quer falar, eu não consigo ler o chat, então eu fico muito triste, porque eu fico sem saber o que as pessoas estão falando ali. Deixa eu ler alguns comentários, quer ver? A Helena falou, eu ia falar que a Helena estava com a mão levantada, né? Além do que a Beth falou sobre o utilitarismo, existe um desdém sobre a imaginação, que é um traço infantil. Pois é. Porque o número de leitores diminui quando crescemos. Nossa, sim. Nossa, Helena, é isso, né? Uma informação muito importante. É quase uma visão do século XIX, né? Essa, que é a literatura vai te tirar, que é o que fazia com que os homens não quisessem que as mulheres lessem, é que a literatura vai te dar muita coisa para pensar, muita bobeira, né? Melhor fazer coisas mais úteis, ler não ficção, por exemplo, ou pensar em outras coisas ainda melhores. Exato. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. A Renata falou, e também parar de responsabilizar os outros. Uma vontade firme de ler ajuda muito. Fazer a conta do custo supérfluo gasto no dia a dia e trocar pela compra de um livro. Aí, enfim, né? Cada realidade, cada situação, né? Que mais? Mais alguém, pessoas, quer comentar sobre? Eu coloquei o link de novo, né? A pesquisa é aberta. Então, né, para quem trabalha com isso, é um material importantíssimo. Para quem faz pesquisa, né, a galera que está na academia, que pesquisa literatura, é algo que a gente precisa levar em consideração, né? Enfim. Tem um comentário aqui do Andrei que eu achei legal, que são essas técnicas de leitura, né, para ler rapidinho. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre o que é ler, né? Se a gente vai olhar para isso agora, eu acho que a gente vai olhar para isso de uma forma séria, a gente vai falar sério, né? Então, o que é ler e como é que a gente lê de uma forma correta? O que a leitura pode nos trazer, né? Sempre que eu falo de leitura, gente, eu falo muito mais de ficção do que de não ficção, tá? Que aí é a minha área de trabalho, de pesquisa, etc. Então, é óbvio que tudo que eu falar de ficção serve talvez ainda mais para não ficção, né? Quando a gente pensa no entendimento realmente do mundo que a gente está. Mas eu acho que a ficção também ajuda bastante, apesar desse desdém todo aí que existe, sem dúvida.
Bom, eu queria falar um pouquinho, então, por que a gente não lê. Então, acho que eu queria olhar 3 coisas quando a gente pensa do lugar da literatura hoje. Acho que, em primeiro lugar, é o lugar da escola, né? As pessoas não leem, primeiro, eu acho, porque a gente sofre na literatura, na língua portuguesa como um todo, mas eu vou falar de literatura, o que acontece com todas as matérias no currículo brasileiro. A gente tem um excesso de conteúdo. Então, você tem que dar lá trovadorismo, a gente ainda falou, e a Débora, você tem que seguir todas as escolas literárias, numa visão ainda muito antiga de educação francesa do século XVIII, que é o panorama universal. Eu tenho que saber, para eu dizer que eu sei uma coisa, eu preciso ter um panorama muito grande daquilo. Então, eu comentei com a Débora que quando eu estava fazendo educação, né, porque tanto na letras quanto na história, a gente tem que ir para a faculdade de educação para fazer algumas matérias lá, quando a gente quer trabalhar com educação. E veio um professor de fora do Brasil, acho que era de física, e ele ficou assustadíssimo com o currículo de física das escolas brasileiras. Ele veio, acho que era da Inglaterra, dizendo que na Inglaterra nem de longe se passa por esse conteúdo todo. Então, eu acho que é a mesma coisa a literatura. O conteúdo, então, a primeira coisa o conteúdo é muito amplo, é muito difícil abarcar aquilo tudo e ser prazeroso. Segunda coisa, a literatura começa a ser utilitarista já na forma como ela é vista. Você lê um texto para. Então, descubra nesse texto quem é o narrador. Nesse texto, a personagem tal diz que não sei o que lá, ou você pega o texto literário para estudar gramática, né? Então, aqui você tem uma voz passiva, o personagem tal, quando se dirige não sei o que lá, usou a voz passiva ou a voz ativa, não sei o que. Então, assim, é tudo menos prazer, né? Então, você tem que dar conta de uma tarefa que te é dada junto com o livro. Então, a formação dos professores segue sendo muito ruim. Eu fiz as 2 formações para trabalhar com educação na USP, e o desdém pela educação é gigantesco. A USP forma pesquisadores, ela não forma professores de literatura, de letras, de matemática, tanto que os alunos da USP não vão principalmente para a escola pública. Eles não estão na escola pública, eles são formados pela universidade pública, eles são pagos pela sociedade e isso não volta de forma alguma. Eu sempre disse que eu achava que todos os cursos da USP, quando eu digo USP, leia-se todas as universidades públicas, a gente deveria ter um compromisso no final de retorno para a sociedade. Então, você vai dar aula na escola pública por 2 anos, você vai fazer pesquisa, você vai trabalhar como médico, quer dizer, de alguma forma a gente tem que dar isso de volta. É a última coisa que a USP tem interesse, eu não sei como é que é a experiência de outras pessoas em outras cidades ou em outros estados, mas é a última coisa que a USP tem interesse na formação de professores. Forma ótimos pesquisadores, ótimos pensadores, mas quando eu falo, então agora pega isso daqui e vai para a sala de aula, vai dar aula, vai lá, vamos estudar Machado de Assis na sala de aula. Você não é minimamente preparado para fazer isso. Então, o que você faz? Você reproduz o livro didático. E aí você dá o Machado falando aqui, Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, escreveu não sei quantos livros e por aí vai, e conteúdo, e cadê o texto? Por que a gente não pega um pequeno conto do Machado e vamos entender por que ele pode ser apaixonante? Né, e não dar um toletão, quer dizer, então, eu acho que tem isso, não sei quantos professores a gente tem aqui, mas eu acho que de alguma forma, eu sei que lá na frente todo mundo tem o vestibular, todo mundo tem o Enem, mas eu tenho certeza absoluta que alguém que é preparado para ler bem, vai ler bem, e vai ler inclusive bem a questão, porque a gente não pode esquecer que uma das coisas que reprova alunos nesses paredões aí de FUVEST ou de Enem, é a dificuldade de ler o enunciado. E isso é uma responsabilidade, sim, dos professores de português. Né? Então, se a gente não tem nenhum compromisso com o texto escrito, com o entendimento do texto escrito, quem vai ter? Né?
Beth, para além disso do currículo, o contato que os alunos têm do exemplo que os professores não dão. E não que é uma culpa do professor, porque o professor está inserido numa lógica produtivista, alienante. Gente, professor que tem um emprego só não existe mais. É pegar 2, 3, 4, 5 escolas e diminuição de jornada e precarização. Então, não dá tempo de guiar por exemplo. Né? Quem dá aula no Estado, na prefeitura, está observando a precarização docente que está se dando, da indústria 4.0, as coisas todas. Né? Então, é quase inexistente. Né? A gente falou muito sobre da memória de você ver o professor lendo também. Né? É isso mesmo, eu acho que a gente vai falar disso também, eu li aqui no chat, enquanto você estava falando, que a Josiane está querendo fazer uma pesquisa de fomento a projetos literários. Depois, se você quiser me procurar, Josiane, eu tenho muito interesse em falar disso, tá? Depois, se você quiser pegar o meu arroba, e a gente pode conversar lá pelo Instagram, que é o @betleites, tá? Então, isso que a Débora falou é muito importante. Todos os estágios que eu fiz em escola, pública nesse caso, infelizmente nas privadas isso aparece, infelizmente não, felizmente, mas deveria aparecer nas públicas, é que você não vê nenhum professor com livro na mão. Nenhum. Eu não vi nenhum professor de literatura andando pelo corredor com um livro que não seja o livro didático. Ele não está lendo nada, em nenhum momento. No intervalo, se o aluno passar na sala dos professores, ele está no celular, ou ele está batendo papo. Em nenhum momento mas o professor não vai dar aula tal, você encontra um professor com um livro aberto. Então, até peguei uma frase que eu falei para a Débora, da Colasanti, que infelizmente nos deixou a semana passada, a Marina Colasanti, que ela tem uma frase que eu acho maravilhosa para isso, que é: o professor que não é leitor não tem como formar leitores. Não formará um. A leitura é contaminação amorosa. O professor tem que acreditar no que diz. E para acreditar, ele tem que ser leitor. Então, aí a gente já começa, quer dizer, se nunca um aluno tiver com um livro, você não vai convencê-lo a ler de jeito nenhum, né? Na pesquisa mostra isso também, tá? Quem que te incentiva a ler? Muitos falam o professor, mas é o professor no sentido de dizer que você tem que ler tal livro, né? Agora vocês têm que ler Memórias Próximas de Brás Cubas com 3 anos de idade, e vamos lá e vamos achar que é legal. Então, eu acho que é isso. É claro que a gente tem uma série de questões que envolvem a realidade do professor, mas eu não estou diminuindo isso de jeito nenhum. A ideia aqui não é apontar culpados, mas é pensar nos problemas para que talvez quem está na linha de frente possa, sabe, na aula de daqui a 15 dias, falar: putz, espera aí, em vez de fazer tal coisa, eu vou pegar um conto do Machado, eu vou pegar, sabe, um continho curto de 2 páginas. É no sentido de ajudar a construir caminhos, né? De jeito não é apontar dedo, todos nós sabemos a loucura que é estar dentro de uma sala de aula hoje, né? Então, isso já está zerado, tá? Não tem nenhuma intenção aqui de desmerecer, ao contrário, né? Rapidinho, só um comentário, né? Eu, enquanto estudante na rede pública da educação básica e hoje professora, a gente não tem a disciplina de literatura, a gente vai ver um pouco de literatura no ensino médio, bem espremidinho nas aulas de língua portuguesa. E quando se tem a estudar os movimentos, os períodos literários, e aí a Beth falando, eu lembrei que uns anos atrás, 3, 4 anos, o Felipe Neto fez um post, né, no Twitter, e ele falou que estudar literatura era chato, e teve toda uma discussão de escritores, pesquisadores, mas é bem por esse viés, porque a gente fica muito preso aos livros, a gente só lê poema no livro didático, não se tem a presença de autores na escola, né? Então, tem todo um contexto. Não, e é uma coisa, Lívia, que a gente não vai consertar do dia para a noite, mas acho que cada um aqui no seu quintalzinho, sabe, consegue fazer muito, muito mais do que a gente imagina que pode fazer. Eu fico muito impressionada com quanto é possível fazer num clube de leitura, por exemplo. Vou falar um pouquinho disso mais para frente. Mas acho que é isso, né? As pessoas precisam entender desde cedo que literatura é prazer. E a gente tem que ajudar. Acho que se eu tivesse em sala de aula hoje, essa seria a minha missão, sabe? Assim, como é que eu faço
para transmitir alguma alegria para quem pega um livro na mão, né? Ou um texto literário na mão. Acho que essa é a grande questão, né? E aí, pegando um pouco na linha que a Michele falou, Michele, o que a gente tem muito no Brasil ainda, eu sei que existe essa lei, mas o que a gente tem no caminho contrário é as bibliotecas sendo transformadas em salas de leitura. Pelo menos eu vou falar bastante da realidade de São Paulo, que é a realidade que eu conheço. Em São Paulo, poucas são as escolas, cada vez menos, que têm bibliotecas. Elas têm sala de leitura. Qual é a diferença de uma biblioteca para uma sala de leitura? A sala de leitura não precisa de bibliotecário. Então, é uma forma de você não ter que pagar um outro profissional para trabalhar na escola. Então, quem é que está nessa sala de leitura? E o professor que teve burnout, o professor de educação física que quebrou o pé. Eu não estou brincando, tá? Eu estou falando casos reais. São professores que são deslocados para a sala de leitura. Não é um professor de literatura, ou não é um professor de matemática que ame livros, ou não é um professor de educação física que ama livros, não. É uma condição temporária ligada a alguma questão desse professor. O que você vê nas salas de leitura? Salas trancadas. Falei para a Débora, eu fiz um trabalho sobre salas de leitura, quando eu estava na minha formação, lá na educação. Você vê livros nas caixas. Ninguém tem a menor ideia, porque os livros chegam, ninguém tem a menor ideia do que chega. Para que faixa etária que é, como é que eu estimulo, não tem nenhum trabalho dentro dessas bibliotecas, e mesmo em escolas privadas, eu diria que poucas têm um trabalho de tornar a biblioteca um lugar agradável, né? Então, a biblioteca, você vai para fazer a lição, quando você tem tempo, né? Quando você não, sei lá, você vai ficar um período lá, e você vai até a biblioteca, mas é um lugar chato, que você não pode comer, você não pode falar. Então, o que eu vou fazer ali? E ninguém se preocupa em transformar esse espaço num espaço agradável. E um espaço agradável não é pintar a parede de cor-de-rosa, é criar atividades para que esse espaço seja um espaço que as pessoas se apropriem e entendam o que acontece lá dentro de uma forma prazerosa. Recentemente, inclusive, acho que a Andréa está aqui, eu participei de um projeto ligado a bibliotecas no exterior, clube de leitura em bibliotecas no interior de São Paulo. Como é que isso foi feito? A Andréa grava. A gente fez um trabalho, que acontece? Existe um negócio chamado SP Leituras, que leva escritores para cidades do interior de São Paulo. E esses escritores vão conversar nas bibliotecas com as pessoas. Isso é um programa que já existe. No ano passado, para qualificar esses encontros com os escritores, foram criados clubes de leitura. Então, por exemplo, na semana que vem vai a Aline Bey para a cidade tal. E aí a gente foram 60 cidades. Nós fizemos clubes de leitura online com essas cidades. A ideia também é valorizar a biblioteca, valorizar o bibliotecário, o livro. Então, o projeto todo muito bonito, muito bonito. O que a gente viu foram iniciativas maravilhosas de bibliotecários ou secretários de educação ou pessoas que realmente abraçaram a causa, são leitores, sempre que dá certo a pessoa é leitora, é a educação pelo exemplo, né? E quando dá errado, é uma lista de reclamação infinita e assustadora. Tem biblioteca que virou poupa-tempo. É nesse livro, o espaço foi tomado pelo poupa-tempo da cidade. Tem biblioteca que o acervo tinha 20 mil livros. Aí entrou um bibliotecário na biblioteca. A primeira coisa que ele fez foi olhar o acervo. Ele reduziu o acervo de 20 mil livros para 3 mil livros. O prefeito ficou bravíssimo, porque ele diminuiu o número, era legal dizer que a biblioteca tem 20 mil livros, só que eram 20 mil livros, aqueles livros de direito de 1940, que foram doados, então ele fez uma limpa. E, quer dizer, então, de novo, a realidade das bibliotecas, que também não é muito melhor do que a das escolas. Eu tenho aqui um retrato das bibliotecas, comparando, infelizmente eu não passei para a Débora, a gente não consegue projetar, mas o último dado que a gente tem é de 2020, ainda era, eu falei para a Débora, esse dado está no Ministério de Turismo, não me diz como, mas naquele governo,
o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas estava embaixo do Ministério de Turismo. Olha lá, que interessante. E a gente teve, de 2015 para 2020, que foi essa última pesquisa, uma perda de 800 bibliotecas no Brasil, em 5 anos. Em 2020, a gente tinha 5.293 bibliotecas no Brasil, o que é absolutamente ridículo, porque é basicamente menos do que uma biblioteca por município brasileiro. O Brasil tem mais ou menos 5.500 municípios. Então, é menos de uma biblioteca por município. Se você pensar que provavelmente o estado de São Paulo, o Sul e o Sudeste tem grande parte desse número de bibliotecas, a gente chega numa realidade assustadora que é, com certeza, 50% dos municípios brasileiros não tem nenhuma biblioteca. Então, de novo, a gente cai no e o acesso, né? Para a pessoa gostar de ler, ela precisa ter um acesso mínimo ao livro. Então, a gente tem esse número assustador. Eu vou repetir. Em 2015, eram 6.057 bibliotecas no Brasil. Em 2020, 5.293. Então, quase 800 bibliotecas desapareceram em 5 anos. Em São Paulo, desapareceram 160 bibliotecas nesses 5 anos. Alguém quer falar sobre isso? Para me dar um tempo de respirar, porque toda vez que eu vejo esse número, eu quero morrer. Isso, enfim, eu não sou do urbanismo, né, da arquitetura e tal, mas isso mostra como que as cidades estão áridas de espaço de convívio, de espaço, assim, coisa besta, um lugar coberto para sentar e carregar o celular, sabe, assim, um lugar para você ir no banheiro, né? A Mário de Andrade, aqui no centro de São Paulo, abriga, para além de tudo, ser uma biblioteca pública e tal, etc., é um banheiro, você pode levar um lanche, você pode se abrigar da chuva, aí você para e olha, nossa, tem uma exposição na entrada, olha, tem umas coisas, uns dizeres, umas coisas acontecendo, né? Então, o espaço da biblioteca é como se fosse um símbolo do projeto de cidade que a gente tem. E eu tô falando de grandes centros, imagina, né? Eu sou de Piracicaba, né? Moro em São Paulo, mas sou de Piracicaba. Contei esse caso para Beth. O querido do ex-prefeito lá da minha cidade quis pegar a biblioteca pública, Piracicaba é famosa pelo Rio, né? O Rio de Piracicaba, as coisas tudo. Ele queria pôr a biblioteca pública na margem do rio. Como que você conserva papel do lado de um rio, não é um córrego, um rio gigantesco, com umidade, com bicho, com mata ciliar, com capivara? Como que você vai jogar, trancar numa porta e, não, aqui deixa lá empilhado esses livros todos? E vejam como que a partir de um objeto, a gente vê a escola, que é uma instituição, a gente vê os profissionais que circulam por esse espaço, professor, diferença de bibliotecário, sala de leitura, tal, para o espaço urbano, que é um deserto árido. Isso é muito significativo e reforça aquilo que a gente falou lá no começo, é um projeto. Por que nas ruas, quando a gente está andando numa cidade, tem mais loja do que esses espaços de convivência? Que não tem banco para sentar, que não tem um lugar para você só transita rápido, de passagem. Você só consegue parar em algum lugar para consumir. Isso diz muito da sociedade que a gente vive, né? Enfim. E nem na rua você consome mais, né? Você tem um espaço dedicado ao consumo. Então, nem na rua as pessoas estão mais, né? Até para poder reclamar da calçada, reclamar do bueiro aberto. Então, aquilo fica ali para um Deus dará. E isso que você falou do espaço público como um espaço de convivência, é isso, né? Na verdade, a biblioteca vai nessas águas, né? E eu fiz o lançamento de um livro de um escritor português chamado Afonso Cruz, acho que muita gente aqui deve gostar dele. Ele teve no Brasil para lançar um livro dele que chama a Georgia! A Georgia está morando em Portugal. Ele teve no Brasil para lançar um livro dele chamado Vício dos Livros, se não me engano, e eu fiz o lançamento aqui em São Paulo. O livro é absolutamente maravilhoso, mas ele é mais, porque ele é um viciado em livros, e ele tinha, sei lá uma biblioteca de 10.000 exemplares, quando ele morava em Lisboa, ele tinha um apartamento para isso, e quando ele foi para uma pequena aldeia, ele voltou para uma pequena aldeia de onde ele vai, perto de onde ele nasceu,
ele levou os livros e criou uma biblioteca pública com os livros dele. E o que ele descobriu quando ele fez isso? Que as pessoas não iam para a biblioteca, porque elas achavam que aquele não era um espaço para elas. Numa aldeiazinha de Portugal desse tamanho. Então, ele ia na farmácia e falava, você não quer ir na biblioteca? Não, as pessoas não identificavam aquele espaço como um espaço que lhes pertencesse. Ele doou, era pública, ele doou para o município. O que ele começou a fazer? Ele começou a levar exposição de fotografia, gente para tocar na biblioteca, sabe? Fazer aquela biblioteca ser tomada como um espaço da população. E a partir disso, sabe? Que nem quando você vai dar comida para uma criança e você quer chegar, na verdade, no brócolis, mas você dá uma disfarçada, é um pouco isso. Ele foi comendo pelas beiradas e é um projeto muito, muito, muito bonito. Sigam o Afonso Cruz também, é uma referência muito legal, não só como escritor, mas nesse trabalho que ele tem com a difusão da leitura. Acho que é um bom ensinamento aí para a gente não estar lá na porta da biblioteca e falar, mas ninguém vem, né? Como se a culpa fosse sempre do que não vem, né? E não da gente que precisa pensar. Ou o professor que fala, meus alunos não leem. Uai, mas espera aí, deixa eu pensar, por que eles não estão lendo? Eu estou lendo? Né? Acho que a gente começar a fazer umas perguntas para nós mesmos, né? De como é que a gente consegue melhorar isso. Alguém perguntou aqui se tem faculdade para bibliotecário. Tem, é biblioteconomia, a pessoa tem que se formar. É uma formação de 4 anos, é um negócio gigantesco, difícil, muito pouco valorizado e muito importante, que é pensar no acervo, né? Então, assim, para a gente pensar na realidade do livro em sociedade, hoje a gente tem, o livro é caro, de fato ele é caro, né? Eu não sei se ele é mais caro do que, não sei se as pessoas não poderiam economizar um pouco para entrar um livro por mês, ou a biblioteca, ou uma experiência que a gente tem em São Paulo, que é a Biblion, acho que o pessoal já citou aqui, é uma experiência de São Paulo, tá? Mas são mais de 20 mil livros no acervo, e são livros maravilhosos, o acervo é super fresquinho, está sempre tendo lançamento, eles têm clubes de leitura online, eles têm um monte de iniciativa, é um trabalho maravilhoso que vale a pena ser conhecido também, né? Então, assim, o livro é caro, mas a gente pode ter, de novo, é a realidade de São Paulo, tá? Eu sei que, inclusive, as escolas públicas de São Paulo têm um sistema meio Biblion das escolas públicas que o aluno pode pegar livros nesses acervos, tá? Nesse acervo digital. É óbvio, de novo, que é uma realidade de um Estado que tem condição. Quer dizer, deveria, de novo, né? Assim como a nossa elite lá deveria ser 10 vezes menos, São Paulo devia ser 30 mil vezes menos. Ainda é muito pouco, dado a importância que São Paulo se dá, né, diante de todas as questões brasileiras. Mas eu acho que, eu não sei dizer se isso acontece em outros estados ou não, se tem esse acervo digital gratuito e etc. nesse modelo. E também não sei se pessoas de outros estados conseguem entrar na Bíblia, eu acho que é uma coisa a pesquisar. Então, então as bibliotecas não são lugares atraentes e interessantes, a nossa elite econômica não valoriza a cultura, não se engaja, né, na atividade de leitura, o que torna essa elite detratora, manipulável, além de manipuladora, né? E um outro dado medonho é que a gente não pode esquecer que 27% da população entre 15 e 64 anos é analfabeta funcional. 27%. Então, aí a gente já tem um pipinão. Mas a gente pode trabalhar com os outros 63, enquanto a gente resolve esses outros 27 de alguma forma, em algum momento, né? E a pergunta que fica, que vocês devem estar se fazendo agora, é por que as pessoas não leem? Como é que a gente pode democratizar a leitura, né? E como é que a gente pode criar e manter novos leitores? Essa é uma pergunta que eu me faço todo dia. Mas eu vou falar muito agora de clube de leitura, que é onde eu estou e é onde eu achei o meu espaço para contribuir com esse cenário como um todo, né? Eu acho que vale a pena a gente lembrar que leitura deixou de ser um privilégio há muito pouco tempo, né? Se a gente volta historicamente aí, a leitura era alguma coisa confinada
Primeiro, né, a elite religiosa, começa daí, né, a leitura é uma coisa de mosteiro, de monges, não é uma coisa, e é a leitura religiosa, né, então você tinha os reis, etc., a maioria era analfabeto, não tinha a menor noção, a leitura e a educação vêm como um valor com a burguesia, né, a burguesia que opta por se diferenciar também pela cultura e pela educação. E aí sim a leitura vira um grande valor. Não sei se Débora quer falar disso, porque daí eu estou navegando nas suas águas. Me lembrei imediatamente do Antônio Cândido, assim, o texto dele, o Direito à Literatura. Já falei isso aqui 65 vezes, para quem é meu aluno, perdão, vou ligar a fita, né? Vamos lá. É um texto dele dos anos 80, redemocratização, tal, etc., e perguntam para o Antônio Cândido, né, o que significa o direito à literatura. E ele vai falar, olha, então, no Brasil, a gente tem uma divisão social que alguns bens que deveriam ser incompressíveis, ou seja, que não dá para separar, eles são compressíveis. Então, o que deveria ser incompressível, indissociável, não dividível é acesso à saúde, à educação, à moradia, à leitura. O fato do acesso à leitura ser algo supérfluo, ser um adorno, ser algo que a gente pensa depois, diz muito do projeto de país que a gente está. Então, ele reforça que em 88, a leitura e o acesso à literatura é um privilégio. Enquanto ela permanecer um privilégio, ela deixa de ser um direito universal. Então, na lei, a gente tem lá, bonito, né? Direito universal, liberdade, igualdade, fraternidade e tudo mais. Mas e na prática? Como que isso acontece? E aí a gente vai abordar isso no curso com mais profundidade, né? Mas até mesmo de desmistificar o que eu vou ler. Não é só um tipo de leitura. Mas às vezes a gente está lendo coisas que sequer a gente percebe que são leituras que estão sendo feitas, né? Uhum. Então, acho que já colocar assim nesse panorama algo que em 88 ainda reverbera muito, porque isso permanece um privilégio, e mesmo assim, para quando é um privilégio, a gente não consegue avançar. Estamos falando de dados, né, Beth? Surreal, né? Você fez letras, eu fiz letras, a gente começou falando de números, analisando gráfico. Vamos para a materialidade da coisa, os dados estão postos, a gente ainda está diante do mesmo problema. Né? Isso é sistêmico, né? Enfim. Mais do que isso, né? Eu acho que é muito legal isso. O livro não tem valor, né? O livro é uma perda de tempo. Mas a primeira coisa que um governo totalitarista faz é queimar livro, é tirar o acesso a livro. A lista de livros proibidos nos Estados Unidos hoje só cresce. Então, assim, mas se é uma coisa supérflua, por que vocês têm tanto medo dela? Eu acho que esse próprio jogo já diz muito do que é, dos perigos de um bom leitor. Um bom leitor é perigoso. Né? É uma pessoa que está lendo não só o livro, mas começa a ler a sociedade. E uma outra coisa que eu acho que é super importante falar, que a gente não falou até agora, que todo mundo fala, que pena que a Livraria Cultura acabou aqui em São Paulo. E eu só comemoro, porque eu acho que o fim das grandes livrarias, dessas redes gigantescas que pareciam supermercados de livros, é que permitiu não só o surgimento das livrarias de rua com força, como das editoras, das pequenas editoras, porque as pequenas editoras não entravam nunca numa cultura. Então, hoje você tem um fenômeno muito legal que é, com o fim das livrarias, que eu chamo de livraria supermercado, que é o self-service, você vai lá e você pega, que é completamente diferente. É claro que a cultura tinha lá os seus livreiros, mas no final também nem eram mais livreiros, eram vendedores de livros, que é bem diferente. Na livraria pequena, você chega na livraria pequena e ele pergunta para você, você está procurando o quê? Do que você gosta? Eu nunca li, mas você já leu literatura africana? Literatura africana? Tem
sabe, uma vontade, tem um diálogo, tem uma troca. Então, a livraria de rua é essencial, mesmo que seja um sebo, gente, sebo é a coisa mais maravilhosa do mundo, os livros ficam vivos e vão trocando de mãos, né? E mais, as pequenas editoras. Eu acho que as pequenas editoras, com os seus recortes, então, uma editora que publica livros de mulheres negras, livros escritos por pessoas LGBTQIA+, isso ajuda não só na representatividade, como na identificação do leitor. A função de uma Conceição Evaristo é absolutamente gigantesca. Quando uma mulher negra periférica lê Conceição Evaristo, ela lê que o livro é um lugar onde ela pode estar. Ela tem representatividade, portanto, ela pode não só ler, como ela pode escrever. Então, você tem uma série de coisas imbricadas aí, e que eu acho, de novo, gente, eu estou falando de São Paulo, estou falando de algumas cidades do interior de São Paulo, eu acho que tá dando bom, né? Essas livrarias de rua e essas pequenas editoras. Fechou uma maravilhosa essa semana, a Claraboia, eles anunciaram o fim, mas, bom, tem outra surgindo aí, e eu acho que é um processo muito bonito, que a gente tem uma movimentação, né? Onde tudo parecia que era grandes livrarias, grandes editoras, e textos canônicos, que alguém disse para a gente que só aquilo é literatura. A gente está num momento muito rico para fazer as pessoas se apaixonarem por leitura. Olha lá, dei uma boa notícia, hein? Não foi só desgraça. Alguém quer falar um pouco sobre isso? Eu posso seguir? Os comentários aqui, Beth, no chat. A Michelle falou, né? As pessoas choram quando grandes livrarias fecham e dão de ombros como bibliotecas são fechadas ou sucateadas. Exato. Exato. Os sebos, gente, tem coisa mais maravilhosa que você pegar um livro no sebo e ter dedicatória? Nossa, o que eu já peguei, assim, a minha estante do Orwell é 100% cebolar livros da minha amiga Laís lá em Mesquita, e o que vem de detalhezinho, uma dedicatória, uma anotação, e uma marginalia, e um marcador que sobrou, e uma florzinha seca. Então, tipo, isso desaliena um pouco, sabe? A gente lembra que, poxa, tem pessoas por trás desse livro. Isso circulou em outros espaços, né? Isso que você falou, Beth, da Conceição Evaristo, é um negócio absurdo, porque ela retoma a ideia de que escrever é escrever para alguém que vai ler, e essa pessoa pode escrever também. Porque às vezes a gente fica muito nesse papel de, tipo, vou ler, com várias coisas na gaveta, de anotação incrível. Ah, não, imagina, quem sou eu para publicar alguma coisa? Não, eu preciso ser muito tananana. E aí, ampliar o repertório e sair, não estou falando que abandonar o cânone, etc., mas sair um pouquinho dos espaços que a gente está acostumado, até para, tipo, poxa, então eu poderia escrever também. E aí as editoras pequenas, as livrarias de rua, os espaços democráticos de acesso, para realmente derrubar um pouco a vidraça, o muro, tirar do castelo altíssimo e inacessível. É um sistema literário. A obra só existe porque ela está sendo lida por alguém. E essa leitura e interpretação faz parte da escrita. Quando o Machado ele é lido no século XIX, é produzida uma determinada interpretação. Ler o Machado hoje é ressignificar, é trazer a obra dele para outro lugar. Então, isso é leitura, isso é a leitura como um ato de escrita na nossa cabeça, na interpretação. Não é só também abrir um caderno e escrever um conto, um poema, tal, etc. Sabe? Não sei se foi uma viagem, ficou muito abstrato. Tudo muito conectado, é um sistema literário vivo, orgânico, feito por pessoas. E mutável, né? Vivo, portanto, mutável. E a gente está vendo isso agora, né? Acho que a gente está no... Eu sou muito... A Débora começou me apresentando dessa forma, e eu sou uma entusiasta da literatura. E eu acho que a gente está num momento muito rico, apesar da pesquisa... a minha vontade é que a próxima pesquisa, de alguma forma, consiga refletir um pouco esses vários fenômenos que estão acontecendo em relação ao sistema,
no Brasil, né? Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, tem muita gente querendo mexer nesse vespeiro, né? E por baixo, né? Não é lá em cima, é o que a Lu Gerbovic e a Janine Durandi chamam de pequenas revoluções. São as pequenas revoluções, né? Que são feitas, por exemplo, dentro de um clube de leitura, né? Então, eu vou falar dos clubes de leitura agora eu vou entrar na minha praia total. Quando eu me apresentei, uma das coisas que eu falei foi que eu fiquei muito insatisfeita quando eu estava na universidade. Desculpa, antes de eu entrar nisso, Lívia quer falar, né? Não? Não. Levantou a mão? Ah, tá. Então, eu fiquei muito, muito feliz quando eu fiz o curso de letras, mas feliz demais, assim, eu fiz todas as literaturas, eu fiquei completamente louca, sabe, quando eu fui para a literatura russa, eu falei, meu Deus, sabe, enquanto está todo mundo contando historinha da dama na Inglaterra, na Rússia tem um nariz andando pela rua, eu fiquei louca com a literatura russa, o salto que ela representava em relação à literatura da Europa ocidental. Mas eu não via nada disso fora, né? Não via a literatura fora daquele espaço, a não ser de uma forma muito solitária, e também não via a literatura que estava sendo produzida dentro da universidade, né? Então, você não tem nada de literatura contemporânea, eu tenho muito pouca literatura contemporânea dentro da universidade, e eu consigo entender, né? A universidade demora um tempo para trazer um autor para dentro da universidade, claro, né? Porque um projeto literário precisa se consolidar, né? Não é uma coisa de um livro. Então, eu acho que tem hoje, né, Débora, está se abrindo um pouco mais para pesquisa, né, em literatura, mas acho que ainda é muito incipiente a presença da literatura, pelo menos a brasileira contemporânea que eu digo assim, quem está sendo lançado agora, né? Dentro da universidade, né? Dá para entender isso, pela própria natureza da universidade, ela precisa de um distanciamento, ela precisa de uma fortuna crítica, ela precisa se preparar para receber um autor, né? No seu abraço, né? Mas, de qualquer forma, era uma coisa que me incomodava muito, assim, eu não lia literatura contemporânea, e lia muito pouco, e não sabia por onde ir, o que ler, eu ficava bastante perdida, e não entendia muito bem como é que esse diálogo podia acontecer, e ele aconteceu para mim nos clubes de leitura, né? Então, os clubes de leitura não são uma invenção moderna, eles são do século XVII, XVIII, as pessoas se reuniam, não só homens, mulheres também, as mulheres para ler textos bíblicos, nem tudo é perfeito, mas se lia, né, assim, se encontravam para ler, depois eles foram tendo essa natureza de clube de leitura como a gente pensa hoje, né, que são espaços de encontro para se falar sobre a leitura que foi feita num determinado período. A gente não tem nenhum dado de clube de leitura no Brasil, eu acho que eu vi a Instante tentando fazer, a editora Instante tentando fazer um retrato de clubes de leitura, ainda não divulgou, eles estavam na fase de pesquisa, a gente não tem nada muito sólido, não sei se alguém daqui conhece alguma pesquisa mais parruda, mas a gente não tem noção de quantos clubes de leitura tem no Brasil, o perfil desses clubes, etc. Nos Estados Unidos, eles calculam que mais de 5 milhões de pessoas participem de clubes de leitura. É bastante, mas é pouco, né? Mas é bastante. Tem clubes de leitura muito grandes e teve um boom de clube de leitura nos Estados Unidos muito ligado, acreditem ou não, a Oprah Winfrey. Ela começou muito forte, ela é uma figura muito importante, né, ela está mais distante, mas ela foi uma mulher brutalmente influente na cultura americana, e ela começou um negócio chamado Book Club em 1996, então, mas era um book club assim, ela falava de um livro, recomendava o livro, não era um clube de leitura como a gente concebe, e eu vou falar um pouquinho das diferentes concepções de um clube de leitura, mas a Oprah teve um papel muito importante, e a gente teve no Brasil algumas iniciativas legais, né, Débora, que a gente conversou, que foram, algumas pessoas já devem ter ouvido falar, um tal de Clube do Livro, que tinha o livro do mês, e que chegou a ter livros com tiragem de mais de 50 mil exemplares, quando as pessoas não tinham celular, de alguma forma elas arranjavam
tempo para ler, ou pelo menos para pendurar livro, colocar livro na estante, mas 50 mil exemplares é uma tiragem gigantesca. O Círculo do Livro da Abril chegou a ter 500 mil associados. Então, e hoje a gente tem muitas opções nesse formato. A gente tem a Amora, a gente tem a TAG, a gente tem a Leiturinha e o Quindim, que é de literatura infantil, a gente tem a Dois Pontos. Como é que é esse formato? Você se associa e você recebe um livro por mês, né? Na TAG você tem dois formatos, um é lançamento e o outro é a curadoria, que são indicações de escritores ou leitores, etc., conceituados, que eles convidam para indicar um livro. O legal desse formato é que você dá ritmo de leitura, né? Você recebe um livro por mês, né? Mas eu sei que a TAG tem encontros, mas não são encontros presenciais. Parece que algumas pessoas até fazem por iniciativa própria, e aí são valorizados pela TAG, encontros sobre os livros que foram lidos. Mas, então, esse é um formato de clube de leitura. E a gente tem, alguém perguntou aqui sobre os influenciadores, você tem todo tipo de clube de leitura, todos os formatos possíveis e imagináveis. A gente tem clube de leitura de poema, clube de leitura de conto, clube de leitura de romance contemporâneo brasileiro, romance clássico brasileiro, literatura africana, literatura inglesa, literatura francesa. Escolham, tá? Literatura negra, literatura latino-americana, literatura LGBTQIA+, você tem todos os formatos de clube de leitura, aqueles em que a gente lê um livro por mês e se reúne, que é onde eu opero hoje, mas você tem clube de leitura em que você lê juntos. Eu fui convidada a fazer um, que deve começar agora em março, que a gente vai fatiando o livro e vai lendo junto, então a gente lê lá 30 páginas de uma semana para outra, 20 páginas, e aí a gente se encontra e fala sobre aquela leitura. Então, a gente vai ler um livro, porque geralmente a gente faz isso, ou as experiências fazem isso, com aqueles grandes toletões, e tá? Vamos ler Grande Sertão Vereda juntos, vamos ler Os Irmãos Karamazov, geralmente quando são aqueles tijolos gigantescos, aí a gente fatia para um dar a mão para o outro e a gente não desistir. Mas tem mesmo de livros pequenos, tá? Livros de 200, 300 páginas que você fatia para um estimular o outro e aquela leitura fluir. Então, você se encontra semanalmente, quinzenalmente. Então, de novo, tem para todos os gostos e todos os formatos de clube de leitura, né? E a pandemia foi super importante também para os clubes de leitura, sobretudo online, né? As pessoas faziam yoga, meditação, pão e clube de leitura, é o que a gente fazia na pandemia para não ficar louco, né? Então, teve um boom muito grande de clube de leitura online na pandemia. E aí você tem os clubes de influenciadores, que também tem vários formatos, em geral é um formato mais de aula, tem pouca troca, você recebe um vídeo, você assiste aquele vídeo, você tem uma aula lá de contexto, etc., mas tem muito pouca troca, que é a essência do clube de leitura, né? A essência do clube de leitura é a troca de leituras, né? Então, não é uma aula, não é nada disso, mas é uma troca de como é que cada um entendeu aquilo que leu, né? E é isso. Então, qual é a vantagem? A literatura deixa de ser, né? A leitura deixa de ser uma atividade solitária, né? Então, eu leio um livro, ponho de volta na estante, eu devolvo para a biblioteca e fico sozinha com aquilo, desesperada para conversar com alguém, ou passo, e essas leituras vão se perdendo e não tem um diálogo muito grande, né? E a própria concepção do que é ler muda num clube de leitura, né? Isso é uma coisa que eu vejo muito clara, assim, as pessoas acham que ler é uma coisa, e quando começam a participar do clube, vão entendendo a expansão que é a leitura de um livro, né? Que está muito longe de ser alguma coisa que começa na página 1 e termina na página 230. Então, o clube de leitura é muito legal nesse sentido também. E aí eu vou falar um pouco como é que eu trabalho o clube de leitura, de novo, nesses vários formatos. Alguém tem alguma pergunta até agora? Eu posso seguir. Me perco um pouco aqui no chat. Não, manda ver, mulher. Tá, então vamos lá. Então, bom, até porque a gente já está com horário, né? Mas eu acho que a gente tem
vários formatos de clube de leitura, mesmo dentro desse modelo que eu digo que é o de troca, tá? Eu vou falar como é que eu trabalho. Eu tenho um compromisso muito grande, e aí eu acho que tem a ver com o convite da Débora, de formação de leitores, que é muito diferente de falar para as pessoas lerem. Eu, Beth, acho muito importante, mais importante até do que a curadoria, que dá um trabalho gigantesco, que é escolher livros e ter uma consistência na escolha desses livros, não ser uma coisa que você atira para todo lado. Então, já é um desafio em si a curadoria, mas como eu tenho esse compromisso com a formação de leitores, eu vou um pouco além. Então, como é que é um encontro quando eu trabalho um livro? Então, a escolha do livro sempre passa para mim por alguma questão que eu quero trabalhar. Então, eu já de cara penso num livro, né, ou faço a escolha a partir de livros, que são livros que eu acho que trazem uma questão que é aí dentro da ideia do Antônio Cândido, que vai ajudar na nossa humanização, né, que é o poder humanizador da literatura, o poder empático da literatura, o poder transformador da literatura. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a literatura, um encontro literário, está muito além de ser gostei ou não gostei do livro que eu li, né? Então, eu começo sempre trabalhando com uma contextualização dessa obra. Eu acho muito importante, nem todo mundo faz isso, tem que achar que deve fazer, mas como eu tenho esse compromisso de formação, eu acho muito legal sempre trabalhar, começar mostrando quem é esse autor, de onde ele vem, quais são as questões que mobilizaram, se ele já tem um projeto literário, qual é esse projeto literário, com quem que ele está falando, etc., e peço que as pessoas não pesquisem, importante, eu sempre peço para não pesquisar nada sobre o livro, não ver entrevista do escritor, não ver videomaker falando daquele livro, porque isso já vai guiar a tua leitura, e vai te diminuir como leitor, você vai dizer, aí a gente vai para a sala de aula, né? Alguém vai dizer para você, esse livro é muito importante porque ele fala disso. Eu sempre peço para não verem, né? Quem está aqui, que participa de clube de leitura comigo, sabe que eu peço, pelo amor de Deus, é muito fácil o acesso a isso, para que as pessoas não vejam, para enriquecer justamente a troca, né? Então, a gente sempre fala que você entra num clube de leitura com um livro e sai com 30, 40, depende de quantas pessoas participam do livro, 6, 10, né? Então, eu gosto de fazer essa introdução, porque eu acho, por exemplo, é muito difícil para mim dar um livro da Scholastic Mukasonga, por exemplo, que é uma escritora de Ruanda, sem falar do genocídio, sem falar do que aconteceu em Ruanda. E eu não acho que a pessoa precisa disso para ler o livro, eu não quero que ela tenha isso quando ela vai ler o livro, mas eu acho muito importante, para mim, como mediadora, trazer essas questões. Eu acho muito importante você ler A Porta, mas depois eu contextualizar o que foi a Hungria, que é uma história surreal na Segunda Guerra Mundial, que a Hungria passa, assim como alguns outros países europeus, passa imediatamente da mão nazista para a mão stalinista. E a Hungria, pior ainda, ela foi fatiada e dividida entre os vizinhos. Então, eu moro aqui, em São Paulo, num bairro X, e, de repente, eu não moro mais no Brasil, porque o meu pedacinho foi para a Iugoslávia, e eu não posso mais falar húngaro, essa é a realidade desse país. E acho que A Porta é um livro que fica gigantesco quando você entende isso. Por que aquela mulher nunca abre a porta? Né? Então, eu acho que algumas coisas são acrescentadas quando a gente dá esse contexto. Então, para mim, isso é muito, 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 muito importante. E, pelo que eu sinto como experiência, é zero enfadonho, assim, e faz as pessoas se apaixonarem muito mais quando elas entendem de onde aquilo veio, né? E aí, sim, a gente passa para a discussão do livro, e aí cada um vem com a sua leitura, e com o seu repertório, que é o que a Débora falou, né? Obviamente, a minha leitura não vai ser igual a de ninguém aqui, né? Pode ser muito semelhante a algumas pessoas que têm um repertório parecido comigo, não só um repertório de vida, mas de leituras, mas as leituras são únicas, né? E eu sempre digo, não tem certo, não tem errado, desde que esteja no livro, né? Desde que você não esteja imaginando alguma coisa. Mas está no livro, não tem certo, não tem errado, é uma leitura possível, né? E acho que é muito importante a gente passar isso no clube de leitura, que as pessoas se sintam respeitadas no seu entendimento da obra literária, né? Porque, para mim, era a palavra que eu queria achar quando a gente conversou, Débora, o termo, que é ir além do consumo de um relato.
é ir além da historinha. Eu acho que o papel do mediador num clube de leitura é que a gente não fique no consumo do relato, que a gente não fique na história só, né? Mas que a gente vire, eu sempre uso essa imagem, aqui está o bordado, que a gente vire o bordado ao contrário, e a gente consiga entender por que você sai com essa sensação do livro. E aí a gente vem com os elementos literários. Como é que foi a construção desse narrador? Para mostrar o trabalho e lembrar que a literatura é uma forma de expressão artística. Tem um trabalho artístico por trás daquilo, com a palavra, com a construção, desde a palavra até o livro como um todo. Então, eu acho muito legal mostrar como um autor, muito provavelmente, tem total domínio da sensação que ele espera causar no leitor. E, para isso, ele tem uma série de elementos da literatura. Ele tem os personagens, ele tem o tempo, ele tem o espaço, ele tem vários elementos que ele pode usar para criar uma sensação que a gente acha que é nossa. Ai, nossa, me senti assim. Não, você se sentiu assim porque ele quis, né? Ele pensou, né? Foi uma coisa programada. É claro que os escritores sempre deixam um espaço para a gente, né? Acho que não sei se a Cris está aqui, mas ela foi uma vez no lançamento do Agualusa, e parece que alguém perguntou para ele, mas o que você quis dizer com tal coisa? E ele respondeu, eu não sei porque vocês ainda não me disseram, né? É óbvio que tem essa troca, é óbvio que a gente surpreende o escritor com as nossas leituras e as nossas pontes, né? Mas tem muito trabalho por trás de uma obra literária, e eu acho legal a gente mostrar isso num clube de leitura, né? A Cris está aí, né, Cris? Você que me contou essa história. E lembrar que o clube de leitura, assim como um livro, ele não serve para nada, ele serve só para você fazer mais perguntas, ele não vai te trazer, não é, é assim, por que isso? E a gente sai, todo mundo feliz do clube de leitura. Em geral, as pessoas saem mais inquietas do que entraram. É muito raro uma pessoa sair de um clube de leitura falando, nossa, agora eu estou tranquilona com esse livro. Não, você sai pior do que você entrou. Então, eu acho que tem esse prazer, essa descoberta, essa inquietação que a literatura tem que trazer, e a gente, no clube de leitura, tem que colocar esse movimento o tempo todo, né? O papel do mediador é sempre trazer questões para o clube de leitura que provavelmente as pessoas não pensaram, porque a nossa leitura tem que ser outra leitura, a gente não pode ficar na história, a gente está longe de ir para um clube de leitura, que é o que eu brinquei com a Débora, para fazer fofoca de personagem, né? Para dizer, não gostei do pai dela. Não é por aí que a gente tem que ficar. E eu acho que a mediação é trabalhosa nesse sentido, no sentido da gente colocar questões que são questões que provoquem o leitor e que deem o tamanho que é a literatura, que é gigantesca, né? E um fator também, né, Beth, falando de humanização, de você ouvir a outra pessoa. E, às vezes, eu lembro de estar em espaços de clube de leitura, você fala, vai lá. Não, é isso, vamos ouvir a pessoa. Porque o discurso, ele pressupõe ficar quieto, ouvir e depois falar. Né? Então, para eu ser ouvido, eu preciso que alguém me escute, para não ficar também só balbuciando pelas paredes, né? Então, mexe muito com autoestima. Eu lembro de muitos espaços que as pessoas demoram para se posicionar e para falar, né? Então, vai muito a gente vai ler, né, a Pedagogia da Pergunta, do Paulo Freire, que vai ajudar muito a entender esse espaço de que ler também é ouvir. É você ouvir o escritor e é você ouvir o que a pessoa está falando e saber que é um lugar que vão te ouvir também. Mesmo que, tipo, puxa, falou muito, repetiu, não, vamos dar um espaço para todo mundo falar. Eu lembro muito de você falar isso no pacto. Não, pera, você já falou, tem outra pessoa que não falou aí ainda, né? Então, esse espaço da enunciação, de tipo, poxa, as pessoas querem ouvir o que eu refleti e uma contribuição de uma interpretação conjunta. Não sei se rolou, Beth, de ler o mesmo livro depois de algum tempo, e de mudar a interpretação. Tipo, aquele grupo saiu ali aquelas questões todas. Aí passa-se 3, 4, 5 anos e volta. E às vezes você percebe outra coisa. Tipo, lembra que daquela vez a gente viu tal coisa? E onde tá com a cabeça que eu pensei aquilo, agora eu tô vendo tal coisa.
mas é um processo de escuta o tempo inteiro, né? De uma humildade intelectual absurda, né? É muito freiriano esse espaço do clube de leitura, muito freiriano. Acho que você tocou num ponto essencial, que eu acho que é o ponto mais difícil de um clube de leitura, que é a escuta. As pessoas têm muita dificuldade de ouvir. Então, a gente vê, por exemplo, várias vezes que uma pessoa comenta uma coisa, e aí depois de meia hora alguém levanta a mão e comenta aquilo que já foi comentado. E muitas vezes, e tanto que o único que eu faço online é o Pacto hoje é muito grande, ele começou com 8 pessoas, a gente tem, para o próximo livro, 130 inscritos, que é uma coisa absurda, a gente tentou fazer um recorte, a gente parou em 100 pessoas, é difícil, mas tem gente do Brasil inteiro, e a gente fica, puta oportunidade que é das pessoas lerem, né? Então, você quer limitar por causa da participação, por outro lado, é muito legal, porque tem muita gente que vai só para ouvir também, isso é muito legal. Num clube de leitura de 70 pessoas, 10, 15 vão falar, e muita gente não vai falar porque não quer, porque quer ouvir. Sabe? Então, é muito legal. E, às vezes, quando a gente faz aquele final, aí você vê as pessoas comentando, putz, eu não tinha pensado isso, nossa, eu tinha ido por outro lado, sabe? Então, é muito gostoso quando você percebe que as pessoas se ouviram. E mesmo a gente, como mediadora, eu já tive situações em clube de leitura que eu fiquei tipo, oh! Sabe? Que eu não tinha pensado em nada do que surgiu em relação a um determinado tema. Então, é muito rico para todo mundo, né? É uma experiência muito enriquecedora, porque é isso, se você já ficasse só no livro, já seria, quando você sai do livro e enriquece, né, aquele livro, é maior ainda, porque você acaba aprendendo um monte de coisa de história, de geografia, né, que você não saberia a história de Ruanda, com certeza, não saberia a história da Hungria, né, ou o que aconteceu com o povo judeu num navio colocado à deriva pelo Oceano Atlântico, que foi bater em Cuba, é uma história real, está num livro de ficção. Então, são coisas que você fala, nossa, eu não imaginei que alguém tivesse colocado um monte de judeu no navio e deixado à deriva. Ah, mas o Salazar também fez isso em Portugal. Opa, então, isso são coisas que a gente vai aprendendo sobre o nosso próprio mundo, despertadas pela ficção. Então, quando eu comecei falando que os personagens que não existem são as pessoas com quem eu mais gosto de dialogar, é nesse sentido, né? Quanto a gente aprende fora daquilo que está no texto mesmo, né? E é isso, eu acho que o Hermann Hesse fala um negócio que eu acho muito bonito, que é a leitura superficial. Alguém falou aqui desse negócio do tempo, né, de ir rápido. Ele fala que a leitura superficial, distraída, é como caminhar por uma paisagem com os olhos vendados. Eu acho bonita essa ideia de que você tem que estar muito atento, né, a gente falou também disso no nosso encontro, que é formar mediador da própria leitura. Isso é um negócio que eu acho que é muito importante. Tem uma professora que chama Sônia Fernandes, que fala que o objetivo de todo mediador deveria ser criar mediadores da sua própria leitura. Então, que você, quando leia um livro, não leia mais inocentemente, né? Comece a ler esse livro, você mesmo falando, mas espera aí, isso aqui está mal contado. Mas olha o que ele está fazendo comigo, ele começou num tempo tal e agora eu estou num outro tempo. Quer dizer, que você comece a se inquietar, né? Porque literatura é inquietação. E eu falo, se eu formar mediadores da própria leitura, eu vou ter feito aquilo que eu mais amei e amaria ter feito na vida. Quer dizer, além de formar leitores, de, sei lá, eu ter 100 e poucas pessoas que leem um livro por mês, porque eu estou mediando clubes de leitura, é um prazer gigantesco imaginar que naquele número lá da pesquisa, a gente consegue influenciar com 10, 15, 20, 100, 150 pessoas por mês, porra, é maravilhoso, né? A gente dorme diferente. E é isso, e todo mundo pode começar um clube de leitura de alguma forma em qualquer espaço, no seu condomínio você pode fazer um clube de leitura, né? Desde que os vizinhos não briguem, né? Acho que é um pouco isso, e eu queria terminar com uma frase do Barthes, que eu adoro, que ele fala que a leitura envolve levantar a cabeça, que é a mediação da própria leitura. Então, você lê um livro, né, uma boa leitura,
tem que fazer com que você levante a cabeça. Você está lendo, você para, olha para o teto, pensa no que você está lendo. E ele fala que essa é uma atitude desrespeitosa e apaixonada. Desrespeitosa porque você larga o texto. E apaixonada porque você pensa e você volta para ele. Então, eu acho que essa leitura de levantar a cabeça, a gente formar leitores que levantam a cabeça, eu acho que é uma resposta para a pesquisa que começou tão tristemente a nossa conversa de hoje. Acho que é isso. Pessoas, aproveitem, comentários, dúvidas. Deixa eu dar uma passada pelo chat aqui, que tá rolando muitas coisas. Temos links. Josiane tem muita vontade de criar um clube de leitura. Crie, por favor, por favor. Nossa, você é gestora numa casa de cultura, mulher. Vamos fazer um clube de leitura lá. É isso. A Josiane falou que participa de um clube de leitura que faz parte do grupo de pesquisa e extensão na UFMA, né, de mediação e prática de leitura. É isso, ocupar esse espaço acadêmico também, né, muito importante. Muito importante. Rolou um link de um chat do WhatsApp aqui, ó, clube de leitura. Aproveitem, gente. A ideia é justamente, né, trocar figurinhas. Ô, Beth, põe seus contatos aí todos para o povo. Eu vou pôr o meu arroba do Instagram e daí de lá a gente pode derivar, quem Boa. quiser, leitura, indicação de bibliografia, bater papo. No meu Instagram eu coloco os clubes que eu faço mediação, aí vocês podem até ter dicas de livros, mesmo que vocês não consigam participar porque é em São Paulo, tem o Pacto que é online, mas às vezes pode servir de inspiração aí para vocês fazerem a curadoria nos espaços em que vocês estão. Claro. Fala, Mari, pois não. Oi, muito obrigada. Eu quase dei uma choradinha no meio ali, foi muito bom. Eu queria saber... Eu sou chorona também, tá, Mariana? Vira e mexe, eu choro em clube de leitura. Eu queria saber a opinião de vocês duas, na verdade, de todo mundo, sobre, sabe, é que eu não gosto do nome, mas que agora nos Estados Unidos, em alguns lugares, estão fazendo aquelas reading parties, que é basicamente juntar várias pessoas para ler. Eu queria saber, eu tô com muita vontade de fazer alguma coisa assim, mas eu não sei se é uma coisa que incentiva a leitura, mas eu acredito que sim, né? Porque eu acho que vai muito no ponto que a gente falou de, o celular, vou enfiar o celular de todo mundo num saco de papel, grampear, e só vai poder pegar depois que terminar de ler X páginas, sei lá, ou de passar o tempo, sabe? Mas esse exercício, eu entendo que é uma dinâmica diferente de clube de leitura, né, que eu participo, mas eu fico pensando no potencial, assim, se tem ou não. O que vocês acham? Acho que é retomar a questão do prazer, né? Da leitura por descanso, por prazer, por estar junto. Às vezes o hábito, quem convive com criança, os adultos mesmo, tipo, a sonequinha depois do almoço, gente, não tem coisa melhor. Você pega um livro, barriguinha cheia, lê uma página, uma sonequinha, já tá ótimo, né? Então, trazer o livro para outros espaços, além da, tem que ler da página tal, grifar, dizer qual é, tal, não. Né? Eu amo as reading parties, porque é isso, é trazer para o centro de uma coisa que, tipo, gente, é transformar numa festa, é isso, né? Ainda não tem muitos aqui, né? Em São Paulo. Então, Mariana, eu estou muito viajando nessa ideia também. Se você quiser trocar uma figurinha, você é de São Paulo? Sou. Eu estou muito interessada em como trazer isso para cá. Só para quem não conhece o que é esse negócio de reading parties, na verdade, ou são encontros de leitura, são pessoas que se reúnem para ler livros. Não é um clube de leitura. Você vai lá com o seu livro, você senta e lê. Num espaço em que outras pessoas estão lendo livros. Então, tem o formato da festa, tem o formato do chá, tem o formato de levar a cadeira para o meio de uma praça. Lembra aquelas flash mobs que tinha antigamente para dançar? É uma flash mob de literatura. Então, as pessoas levam os seus livros, a gente se encontra, combina e vão todo mundo lá, sei lá, eu para a praça tal, com a sua cadeirinha e seu livro. Mas eu queria derivar isso, Mariana, porque eu acho muito pobre só fazer isso. Eu acho que a gente pode, sabe, fazer algum tipo de provocação,
entre as pessoas, Sim, eu né? acho Para não que ser só eu vou lá com precisa. meu livrinho, leio, bateu a hora, eu vou embora, né? Não, precisa de um espaço para discussão, alguma coisa assim. Eu tenho várias ideias também, a gente pode conversar. Legal, legal, legal. Eu amo. Oi, Ataúfo, pois não, querido? Boa noite. Eu fiquei muito contente, muito mesmo, quando eu fiquei sabendo desse encontro de hoje. Eu acompanho Retratos de Leitura há vários anos, porque eu trabalhei na Fundação para o Desenvolvimento da Educação, na FDE, e claro que a gente super incentivava a leitura, muitos trabalhos. Bom, em particular, eu criei um post de resenhas no Substack. Aí, para apoiar, eu criei um perfil no Instagram que chama Ler com Prazer. Uhum. Aí eu criei um clube de leitura, enfim, e fui indo É um por esse esquema de caminho. pirâmide, né? Praticamente. É isso mesmo, é isso mesmo. E tenho encontrado muitas pessoas que gostam de ler, que querem ler, que se sentem sozinhas. Então, o clube de leitura traz um encontro assim muito grande. E eu queria agradecer demais pelo encontro de hoje, porque me enriqueceu bastante, fiquei sabendo de coisas que eu não sabia, mas também reverberou em coisas que estão acontecendo comigo, então queria dar parabéns, é isso que eu tinha para dizer. Que isso, a gente que agradece, querido. A Débora falou de esquema de pirâmide, é bem legal, porque daí você lê um livro para entender o livro que você leu, aí para conhecer a história do autor que você leu, e isso quando não pega autores que no livro citam 35 livros, o personagem está lendo um livro que você fala, nossa, eu quero ler isso também, então tem muita coisa boa para fazer, né? E a ideia de que a lista de leitura ela é infinita, e o legal é que ela é infinita mesmo. A gente nunca vai dar, não vou ler todos os livros da prateleira, não vou ler todos os livros da minha lista, e essa é a graça, é uma coisa inesgotável, né? Beth, você colocou suas redes aí, vou deixar o convite para o pessoal que está inscrito na aula aberta, eu vou colocar aula no YouTube amanhã. Quem está inscrito já ganhou o cupom de 30% do nosso curso que começa terça que vem. Fevereiro é um mês curto, né, minha gente? Então vão ser 3 aulinhas. Então, uma aula de um panorama social da leitura no Brasil, e aí a gente vai trazer um pouquinho, né, do relatório também, né, retomando algumas coisas que a Beth falou. Vamos usar 3 grandes autores e autoras de base. Paulo Freire, por uma pedagogia da pergunta, Bell Hooks, ensinando pensamento crítico, e o Antônio Cândido, né, para pensar a literatura como um direito humano. Na aula 2, a gente vai falar sobre o papel social da leitura, falar um pouco, né, disso do direito, a literatura, capital cultural, alta, baixa literatura, que é um debate, né, super gigante e tal. E como é um curso que o nome dele é Formação Crítica de Leitores, na aula 3 a gente vai ler. Então, a gente vai ler o conto Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, para interpretar e colocar em prática, a mão na massa e ver todas essas discussões de um jeito mais concreto. E para quem ainda está, tipo, putz, mas como que eu aplico isso? A gente vai aplicar num texto literário, pensando quase no modo de oficina, assim. E são 3 encontros, né? Vai ser rapidinho, 3 terças-feiras aí ao longo de fevereiro, mas venham, né? Quem ainda não me conhece, boas-vindas demais na Livre. Quem já me conhece, vocês sabem, a empolgação de sempre, e é isso, né? Estou sempre à disposição, Beth também. E bora ler, né, minha gente? É isso. Vamos formar as pessoas ao nosso entorno, as nossas mães, as nossas tias, as nossas vizinhas, as nossas primas, amigas, sair um pouco da bolha, sabe? Acho que a ideia do que a gente tem aqui na Live, do projeto literário da Beth, é sair da bolha, derrubar os muros todos e fazer a coisa circular mesmo, né? É isso. O que mais? Quem me diz coisas, perguntas? Beth, pois não. Não, só esperar o que a pessoa vai dizer. Gente, não percam os cursos da Débora, que são, assim, uma janela aberta, viu? Quem estiver em São Paulo, a gente vai dar um curso presencial na USP Maria Antônia, em março, eu e o Caio. Inscrições estão abertas, o curso é gratuito, vai ser de quarta-feira à tarde, lá na USP Maria Antônia, venham, que a gente vai falar sobre o Antônio Cândido. Vai ser um curso aí também voltado aí, né, para o nosso teórico favorito.
Quando ele morreu, eu falei, como é que agora a gente vai ter que se explicar sozinho, né? Agora não tem mais ninguém para explicar a gente, como é que a gente vai fazer? Pois Vai ter é. que se auto-entender como o Brasil, né? Exato, exato. Coloquei os links todos aqui. Qualquer dúvida, minha gente, só me mandar um e-mail, me mandar uma mensagem lá no Instagram. A gente está à disposição. Certo? Beth, meu bem, obrigada. Obrigada, Sério. obrigada a vocês, gente. Ó, e um clube de leitura nunca diminui, garanto para você, só aumenta, viu? Começa com 2, você vai ver daqui a pouco tem 10, tem 20, e se diminui, não se desanima, não. É isso. Ora, bora pôr o povo para ler. Gente, obrigada. Obrigada, Débora. Beijo. Beijo, amiga. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Bom descanso.